Senhora presidente, senhoras e senhores parlamentares, em primeiro momento a minha palavra é de gratidão aos mais de 75 mil capixabas que me permitiram uma recondução à Câmara dos Deputados. Naturalmente, isso aumenta a nossa responsabilidade, mas de certa forma também tem uma satisfação interna de ter tido o trabalho reconhecido, respeitado, e quando dos deputados eleitos ser o terceiro deputado mais bem votado do Espírito Santo, com certeza mostra que o pragmatismo do nosso mandato, a responsabilidade do nosso mandato, a forma objetiva e reta com que tratamos dos assuntos e, naturalmente, um alinhamento com a equipe e com o presidente Jair Bolsonaro me permitiu andar pelo território capixaba, pelos 78 municípios, sem nenhum tipo de problema, prestando conta do nosso mandato, apresentando os resultados muito grandiosos do governo federal. Isso fez, naturalmente, os capixabas, como eu disse, mais de 75 mil capixabas, nos 78 municípios, reconhecerem o nosso mandato e me permitir votar com essa bonita e expressiva votação. Confesso que até nos emocionamos com o resultado, não era um resultado esperado. Esperávamos sim ser reeleito, ter uma votação boa, mas realmente jamais não passava pela nossa cabeça um volume tão grande de votos, até porque, senhor presidente, eu tive 97% dos meus votos no interior do estado do Espírito Santo. Isso mostra que uma agenda de conteúdo, uma agenda pragmática, uma agenda objetiva, não deixando dúvida dos nossos projetos, fazendo uma defesa incondicional do setor produtivo capixaba, fazendo uma defesa incondicional do agro, da agricultura capixaba, dos agricultores familiares, das nossas empresas produtoras de agronegócio para exportação. E aí, quando fala em exportação, imagina só o grande agronegócio. Talvez o Brasil não sabe, o Espírito Santo é o maior exportador de gengibre do Brasil. Município de Santa Maria de Jetibá, município de Santa Leopoldina, e são pequenos agricultores de 2 hectares, de 3 hectares, 4 hectares, que hoje têm na exportação do gengibre a sua principal fonte de renda. E foi navegando e caminhando com esses capixabas que nós consolidamos o nosso mandato. Muito agradecido por acreditar na sociedade civil organizada. Eu tenho que, é público do Espírito Santo, o trabalho que eu faço, inclusive presido aqui nessa casa, a Frente Parlamentar do Cooperativismo. Isso fortaleceu para que conversasse com os cooperados, para que eu pudesse, em cada propriedade de um cooperado, os associados do cooperativo de crédito, de trabalho, de transporte, conversasse com os cooperados, mostrasse o nosso comprometimento aqui nessa casa, e isso nos permitiu, naturalmente, a nossa recondução. Um setor que eu tenho muito orgulho, porque eu defendi aqui nessa casa em todos os momentos, e que estava, às vezes, esquecido na nossa história, o setor de rochas ornamentais. Como chama? O pessoal da pedra, do mármore, do granito. Muitas vezes o setor foi discriminado na política brasileira. Não teve ninguém que assumisse essa agenda e, junto com o setor, buscássemos os resultados. E, naturalmente, com palavras do ministro Paulo Guedes, é o único setor superavitário hoje na economia com a relação comercial americana. O Espírito Santo, um grande polo produtor e exportador, saiu de 900 milhões de dólares para 1 bi 300. Isso mostra que o setor se organizou. O setor que era muito criticado, o setor de mármore e granito, muito criticado pelas questões ambientais. Senhora presidente, é o único setor produtivo hoje de processamento com circuito 100% fechado, ou seja, não tem nenhuma devolução de água para a questão do meio ambiente. A água, todo o sistema interno fechado, não tem nenhum poluente, não tem nenhuma contaminação. Então foi conversando com os trabalhadores, eu fui nas empresas, dentro das serrarias, conversando com os trabalhadores, explicando a importância da pauta econômica, da importância de ter mantido a indústria funcionando, a indústria trabalhando, dos avanços que nós fizemos na redução do IPI, dos ganhos que nós fizemos no setor de transporte, dos avanços que nós fizemos na questão da desburocratização do processo, e teve esse reconhecimento, e conversando com os trabalhadores. Eu fui nas propriedades rurais, nas cooperativas, nas empresas de rochas ornamentais, conversando com os trabalhadores. Eu fui nos agricultores familiares, eu fui nos nossos municípios pequenos, nos grandes, conversando com os trabalhadores, e tivemos esse nosso reconhecimento. Então a minha palavra é de gratidão, minha palavra assim, realmente é de dizer para os capixabas, como está na nossa bandeira, trabalhe e confia.
Senhor presidente. Então, a minha palavra, senhor presidente, é para dizer que vale a pena ter um mandato reto, vale a pena ter um mandato objetivo, ter um mandato pragmático. E, naturalmente, eu quero enaltecer. Ficou muito fácil andar pelo Espírito Santo e defender o legado do governo Jair Bolsonaro, defender as entregas desse governo. Nós estaremos aqui na tribuna fazendo essa defesa. Então, muito obrigado também ao presidente Jair Bolsonaro, que com seu governo permitiu que entregássemos os capixabas e nós fôssemos reeleitos. Muito obrigado.